Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a Palavra de Deus, parte de terça-feira pela manhã, o tema é retorno. Olha só, em Deuteronômio, um tema-chave se evidencia: obedeça e seja abençoado, desobedeça e sofra as consequências. Não é diferente do Novo Testamento, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também se fará. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para do Espírito colherá vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículos 7, 8. Essa é a realidade da nossa vida. É o que a gente encontra. Deus ele sempre propôs o caminho da vida e da morte. Ele dá opções de a gente viver bem nessa terra. Porque João capítulo 10, versículo 10, ele mostrou que ele veio dar vida e vida em abundância. Então, se desobedece, as consequências virão. Se obedece, você vai viver uma vida tranquila. Vai passar em meio às provações também, mas sempre confiante na promessa de Deus, uma vida eterna. Mas é sempre bom a gente lembrar que, infelizmente, após a queda, o pecado parece tão fácil e natural quanto respirar. Isso é o que a gente vê. As pessoas procuram errar mais e não procuram viver a vida acertando de acordo com a palavra de Deus. Eu não sei como é que está o desejo do seu coração. Eu não sei se o teu desejo está a ponto de se distanciar dos caminhos de Deus. Eu não sei se você já está afastado da presença de Deus. O que a gente vê, sempre conselho de homens sábios que a gente encontra na palavra de Deus, e a gente sabe que lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, Paulo dá um conselho diz que a gente não devemos deixar de congregar. A união com o povo de Deus, mesmo sendo falhos, a gente não, mesmo somos pecadores, você não vai encontrar nenhum santo na terra, mas devemos viver essa união, sempre buscando harmonia de acordo com os princípios da palavra de Deus. O que é que a gente encontra? Deuteronômio capítulo 30, versículo 10. Deus sempre esteve disposto a abençoar seu povo, se ele se arrependesse de seus maus caminhos. Nesse contexto do versículo 1 a 10 do capítulo 30 de Deuteronômio, Deus vai falando ali o que o povo vem fazendo. O povo em desobediência, em rebelião contra Deus. Mas Deus diz assim, olha, eu estou disposto a te abençoar. Eu estou disposto a transformar o seu coração. Eu estou disposto a mudar a história da sua vida. Eu estou disposto a mudar esse cenário que você está vivendo agora. Mas para isso acontecer, você precisa se entregar. Você precisa se entregar por completo. Você precisa viver uma vida de obediência. Deus quer transformar você, sim. Ele quer estar com você em todos os momentos. Mas para isso você precisa permitir que isso aconteça. Olha só, a ideia é simples e direta. Se você errar, haverá consequências terríveis para você e sua família. Olha só a gravidade disso. Se você errar, se você pegar o projeto da sua vida e colocar só coisas erradas, automaticamente a sua geração ela tem uma probabilidade de fazer as mesmas coisas. Mas ainda continua. Isso é o que o pecado faz. No entanto, mesmo assim, você pode se arrepender e o Senhor receberá de volta e o abençoará. Mas eu digo uma coisa para você, não faça todas essas coisas erradas pensando que lá na frente você vai se arrepender, porque quanto mais você se encher dessas coisas mundanas, mais difícil será você ter um encontro com o Senhor. Isaías capítulo 59 fala que o pecado ele causa uma separação. E quanto mais você busca a presença desse pecado, você se distancia de Deus a ponto de o Espírito Santo não poder mais trabalhar na sua vida. Exemplo é os anjos do mal e o próprio Satanás. Eles se distanciaram muito da presença de Deus e hoje é impossível ele se encontrar com o Senhor. Então o segredo para você poder estar na presença de Deus e que a sua geração futura seja transformada é sempre se aproximar de Deus, se aproximar daquilo que é certo, daquilo que é verdadeiro, que é a palavra dele. Agora, o texto diz, e voltarem para o Senhor seu Deus. Deuteronômio capítulo 30, versículo 2. É um chamado de Deus. Deus falando para aquele povo, vocês estão errando, vocês estão pecando, mas se vocês voltarem, vocês serão abençoados. Então, dentro desse contexto, eu faço um chamado para você. Olha, Lucas capítulo 15, versículo 17, é a parábola do filho pródigo, a gente vê uma coisa interessante lá. O filho ele foi embora, pediu toda a herança ali do pai, achou chato a casa do pai. Eu acho que alguns de vocês também, aqueles que fazem parte da igreja, aqueles que não fazem parte, muitas vezes acha chato buscar a presença de Deus e tudo mais. E às vezes
quer viver a vida do seu jeito, viver a vida do jeito que bem acha. Mas olha só, o filho pródigo, quando ele foi, a Bíblia fala lá em Lucas capítulo 15, versículo 17, tem um textozinho bem legal que ele diz assim, e caindo em si. Vai chegar um momento que você vai entender que o melhor lugar do mundo é os pés do Senhor. Mas não espera você estar longe, não. É esse momento de você se entregar ao Senhor agora. Se as coisas do mundo estão te tirando da presença de Deus, é melhor deixar ela. Ah, mas eu preciso de um trabalho. Ah, eu preciso de fazer isso. Ah, eu quero ter uma profissão futuramente. Ah, eu estou fazendo um concurso. Mas eu sou sincero para você. Diante de um trabalho, diante de um concurso, diante mesmo até da sua família, se estiver te afastando da presença de Deus, o conselho que Jesus fala é assim, se vocês amam isso mais do que mim, vocês não são dignos de mim. Então que nessa manhã vocês possam entender que o melhor lugar do mundo é estar na presença de Deus, é estudando a palavra dele, é na casa dele, é orando, é buscando sempre a presença de Deus. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã. E eu convido vocês a orar nesse exato momento. Senhor Deus e grande Pai, te agradecemos por essa mensagem, Senhor. Que teu Santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração. Nos ajuda, Pai, a nos transformar para que o nosso coração possa viver os princípios da tua palavra. Que o nosso desejo desapareça, mas que o desejo do Senhor surja em nossa mente. Em nome de Cristo Jesus. Amém.